Boa tarde, boa noite para você que me segue. Meu nome é Thiago e hoje vamos falar dos jogos que aconteceu na Sul-Americana Libertadores e o pré-jogo desses times aqui. Então se liga na vinheta. De volta da vinheta, eu deveria falar do primeiro jogo, que foi do Vasco da Gama. Aqui acertei. Só que o último jogo foi do Fluminense, que fez 5 no São José. Então vamos falar do Flusão. Se liga na vinheta. Da vinheta, vamos falar do Flusão, que ganhou de 5-0. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma goleada do Flu esse ano. E tá ficando chato, Fluminense. Tá ficando chato, tá jogando a pressão nos outros cariocas aí. O Vasco ganhou de 1-0, o Botafogo de 2, o Flamengo perdeu. Tá difícil. Vamos segurar os dois centravantes aí. Inclusive, nesse jogo, o Cano entrou no segundo tempo, marcou 2 gols, porque o centroavante que estava jogando, o Everaldo, marcou 2. Acho que o Cano quis falar assim, não, cheguei, lembrando, ele é bom, ele tá com a 9, mas eu faço duplo L de Leonela e eu esqueci o nome do outro filho do Cano, eu vou colocar aqui embaixo em algum lugar, mas é por isso que o duplo L. Bom, o Fluminense entrou com o time todo reserva. O Renato é muito corajoso. É uma competição internacional. Ele jogou outro time, ele jogou contra o GV São José. Ah, mas é o pior time. Tudo bem, é o pior time, é tudo ruim, esse time não presta. Gente, ele está numa competição internacional. Ah, Sul-Americana é a Série B da Libertadores. De novo, uma competição internacional. Não é todo time que joga. Porque senão não ia ser Sul-Americana, ia ser qualquer outra coisa. E mais impressionante que o time B, o time reserva do Fluminense, jogou muito bem. Não foi totalmente reserva, porque o Fábio estava jogando, mas eu até vi alguns ex-jogadores falando que o goleiro realmente não é trocado assim se não tiver necessidade, porque o goleiro perde ritmo de jogo e para ele é pior. Bom, a escalação do Flusão foi Fábio, como eu havia dito, Samuel Xavier, que vai permanecer no time titular, muito provavelmente, razão das lesões que teve no Fluminense, Ignácio, Thiago Santos, excelente atuação. Ah, mas não importa, excelente atuação. Para mim, os dois têm qualidades superiores ao Freitas, que é o titular, mas é minha opinião. O Jancy, que é o jogador da base, o lateral esquerdo. Cara, um menino com personalidade. Chuteira preta, jogador clássico. Quem sabe, quem tá ligado, né? Porque jogador vai pro profissional, aí começa já aquelas chuteiras coloridas e tal, e ele usa uma chuteira aparentemente clássica, aquela pretinha básica, pá. Né? Isso mostra muito personalidade também, né? Como volante, tava o Nonato e o Bernal, excelentes atuações, salvo engano, os dois tiveram assistências. Na ponta direita, o Serna, que vem tendo reclamações sobre ele, mas eu considero ele um ótimo ponto. O Ganso entrou, ele está nesse time reserva por 2 motivos. Voltando de lesão, ele teve aquela situação do coração dele, graças a Deus se recuperou, e o Lima vem atuando bem pelo time principal do Fluminense. Então ele vai ganhando ritmo de jogo até voltar a ser titular, ou não. Eu acredito que o Ganso, como 10, ele é melhor que o Lima, certo? Inclusive, para mim, é um dos melhores do Brasil. Se fosse fazer um ranking, terceiro lugar, talvez. O Arrascaeta, o primeiro do Flamengo, não tem como falar que não é. Inclusive agora, não sei o que aconteceu, colocaram uma pimentinha na comida dele, porque os jogos do Flamengo, o Arrascaeta estava dando carrinho. E quanto tempo a gente não viu o Arrascaeta fazendo isso? Além disso, no segundo lugar, eu colocaria o Alan Patrick, se não em primeiro, né? Ele fez um hat-trick. O cara viu o jogo do Inter. O cara joga muito, tá? Ele joga demais. Ele fez um hat-trick no último jogo do Inter na competição internacional, certo? E, cara, parece que ele não corre. Até que teve um último gol dele, a câmera abriu, né? Aí você vê o lance todo. Ele vem no meio de campo caminhando, trotando, sempre nas costas do marcador, nunca na frente, sempre nas costas. Até que a jogada chega lá na linha de fundo e ele olha e ele dispara para dentro da área. Quando ele dispara para dentro da área, o ponta ele toca, acho que era o ponta do Inter, toca para dentro, ele faz o terceiro gol, impressionante. Bom, na ponta esquerda nós temos o Keno, centroavante Everaldo, que
Bom, se tinham dúvidas se ele ia render, nesse jogo ele fez os mesmos gols que o Cano, né? Então, bom, voltando à escalação. Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos, Jansen, Nonato, Bernal, Serna, Ganso, Keno e Everaldo. O Everaldo teve 2 gols, o Serna teve 1 gol. Ele tem uma qualidade, ele tá perdendo medo de partir para cima do adversário. Cara, mas o Arias é bem melhor. Sim, o Arias é bem melhor do que ele. Não tem como discutir isso. Mas para ser um reserva, para ser um jogador de segundo tempo, de velocidade, e o Renato trabalhando ele, cara, não tem como. Ele vai ser um bom ponta para o Fluminense, certo? Vai conseguir suprir as necessidades, ele não vai ser o goleador, certo? Isso aí vai ficar com o Everaldo e o Cano, que entrou no segundo tempo, fez gol, certo? E parabéns ao Fluminense, ele tá como, salvo engano, cabeça do grupo dele na Sul-Americana, e isso é muito importante, porque, como eu disse, primeiro lugar vai direto, o segundo tem que fazer um play-off com o terceiro da Libertadores. Complicadíssimo. E já que eu falei do Flusão, falei que venceu, vamos falar do Botafogo, que teve o segundo maior placar da rodada. Então se liga na vinheta. Bom, eu falei que a gente falou do Botafogo, mas antes disso eu esqueci de falar do próximo jogo do Fluminense, porque como está escrito aqui é pré-jogo também, e das lesões. Cara, o Fluminense está com 5 jogadores ou 6 jogadores lesionados. O Guga, o Fuentes, que são os laterais titulares na minha visão, eles estão com problemas musculares. Tem expectativa que em 3 semanas eles voltem, então vai ser muito importante, porque, salvo engano, eles vão pegar ainda a fase de grupo da Sul-Americana. E, fora eles, tem o Riquelme, que vinha atuando bem, a torcida pedia ele como titular, ainda na era Mano Menezes. Ele teve um entorse de joelho no joelho esquerdo. O Isaac também, que é uma promessa da base, teve um entorse de joelho direito, salvo engano. E o Renato Augusto tá se recuperando de uma luxação no ombro. Cara, tá muito complicado. O Fluminense perdeu 2 jogadores titulares na minha visão, um reserva premium, que é quase um titular, pode entrar como titular, que é o Riquelme. O Renato Augusto, que seria o substituto pro Ganso, que estava machucado, acabou se machucando também. Lembrando que o Renato Augusto sofre com lesões nos últimos anos, né? Muito triste, porque é um excelente jogador. Bom, fora isso, o Fluminense pega na próxima rodada o Santos que não vem numa boa atuação. Mas não vem, gente. Ele tá perto da faixa, da base da zona de rebaixamento, da parte de baixo da tabela. O Fluminense está numa zona intermediária, perdeu o primeiro jogo, mas venceu o segundo. Pode ser que o Santos ganhe, mas eu acho difícil. O Fluminense está com o time principal resguardado. Eu não acho que o Fluminense vai jogar com time reserva. Eu acredito que ele vai jogar com o time titular. Eu acho que não tem a próxima rodada ainda é de Brasileirão, não tem Sul-Americana ainda. Acho que vai voltar no final do mês, certo? No mês 4. Ele vai jogar com o Santos em casa e depois com o Corinthians em São Paulo. Então acredito que ele vá com o time titular sim, ou com o time mesclado, mas com mais titulares. E, bom, eu voto no Fluminense para vencer, né? O Fluminense, 3 jogos, isso aí, Sul-Americana, Brasileirão e Sul-Americana. Ele tem 3 vitórias seguidas, então é um bom prognóstico, certo? E é isso aí, agora a gente vai falar do Fogão. Bom, o Fogão ganhou 2-0 em cima do Carabobo. E, cara, esse jogo, o Botafogo teve controle para mim, sobre o jogo inteiro, sobre todo o jogo. Mas teve tudo bem, teve uma ou outra chance onde o John teve que defender, mas foi o controle do Botafogo, certo? O Botafogo fez 2 gols no final do jogo. Por mérito do goleiro do Carabobo, que estava fazendo uma partida incrível. Eu não sei o que acontece com esses goleiros, é uma situação que inclusive acontece muito com o Vasco, que dependendo da situação, o goleiro olha assim e fala, não, beleza, eu vou agora ser o melhor do mundo, vou ser o luva de ouro. Porque não faz sentido. O Patrick de Paulo consegue fazer um gol de falta, e o Matheus Martins, salvo engano, ele consegue fazer mais um no final do jogo, certo?
E a escalação do Botafogo, como que é? Foi John, Matheus Pontes, Jair, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Santiago Rodrigues e Mastriani. Eu acho que eu falei o nome errado do Santiago, eu falei Santiago Martins, mas aí eu vou me corrigir aí, foi no vídeo anterior. Mas peço desculpas aí, mas aí foi a situação. Bom, como o jogo se deu para o controle absoluto do Botafogo, eu não tenho muito do que falar sobre esse ponto. O Botafogo, para mim, foi superior em todos os pontos, principalmente com o Arthur. Cara, o Arthur tá crescendo, ainda bem. Tinha muita expectativa nesse jogador que veio do Zenit da Rússia, e ele vem crescendo. Só que o Mastriani, para mim, estava destoando. O Mastriani, ano passado, ficou lesionado um período no Atlético Paranaense, e esse ano ele foi apresentado, teve o Brasileirão, que o Botafogo preferiu jogar com o Igor Jesus, porque a segunda rodada do Brasileirão e tal, mas o Botafogo já vinha pressionado, questionado. A torcida quer que o Botafogo mantenha aquele ritmo de jogo, aquela qualidade de jogo e, principalmente, busque cada vez mais títulos. Então, dá para entender. O Mastriani entrou porque o Jesus estava suspenso. No final do jogo da Universidade do Chile, o Igor Jesus tomou o segundo amarelo e foi expulso. Então, quer dizer que nesse jogo da Libertadores ele não iria jogar mesmo, o Mastriani iria entrar. O cara bobo, como nada de bobo, ele entrou com uma linha de 5 no meio de campo, ele entrou 4-5-1. Então a gente já sabe o que eles queriam. Travar o jogo, segurar o jogo, sobrecarregar o Botafogo e tentar num contra-ataque fazer gol. Só que eles esqueceram de um detalhe. O Barbosa tem uma bola longa muito boa, o Marlon Freitas tem uma bola longa muito boa, o Gregory e o Jair são excelentes marcadores. O Alex Telles, em que pese eu ter algumas reclamações, tem uma qualidade de jogo muito boa. Eu prefiro o Cuiabano, tá? Eu não sou torcedor do Botafogo. Pelos jogos que eu vi, o Cuiabano entrega mais que ele. Porém, é minha opinião, certo? Ah, não, eu prefiro ele porque tem mais qualidade. Tranquilo, certo? E o Savarino, o Arthur, tem muita qualidade, tanto no toque quanto nas triangulações. Já o Santiago é um jogador mais rápido, é um pontinho que vai buscar a linha de fundo e tal, às vezes no 1 contra 1, mas é isso. O Botafogo, na minha visão, foi superior, garantiu, no caso, a vitória. No finalzinho, no final, o Patrick de Paula, ele sente muita pressão, eu já vi ele falando isso. Ele sente muita pressão por ter que render, foi uma contratação muito cara, ele quer render muito, ele acaba se sentindo pressionado, mas ele acabou entrando no lugar do Marlon Freitas e ele conseguiu fazer um gol de falta. Ah, o gol de falta foi feio, o gol de falta foi isso, foi aquilo. Cara, ele bateu a falta, a bola foi pingando lá no canto do goleiro, o goleiro nem, salvo engano, nem foi nela. Mérito dele, certo? Não tem como criticar ou reclamar o Patrick pelo esforço que ele está fazendo. E, bom, no segundo tempo, entrou o Matheus Martins no lugar do Santiago Rodrigues, é por isso que eu confundi, eu acho, com o nome dos dois. Ele entrou e conseguiu fazer um gol numa jogada que o Savarino tenta fazer o giro, a bola sobra, ele afunda a bola no fundo da rede, 2-0 Fogão. E, cara, é muito... Eu não sou torcedor do Botafogo, como eu disse, mas é muito bom ver o Botafogo atuando assim, porque eu gosto de ver times brasileiros jogando bem em competições internacionais. Mesmo o Flamengo, eu não tenho problema de falar que quando ele joga bem, ele joga bem. No jogo, inclusive, que a gente vai falar hoje, na minha visão, o Felipe Luiz tomou um nó tático do outro cara e sabendo, e olha só, eu vou adiantar, e ele sabia a estratégia, porque normalmente é a estratégia que o Flamengo usa. Mas tudo bem. O Botafogo atuou num 4-2-3-1, né? Ou num 4-2-1-3, aí depende muito da forma que vocês veem e analisam o Arthur mais como ponta, o Santiago mais como ponta. Essa questão é mais técnica, né? Não tem tanto questionamento sobre isso. O Botafogo agora vai atuar no meio de semana, na verdade, no final de semana,
contra um time brasileiro, não vai ter jogo da Libertadores. O Botafogo segue em terceiro lugar na chave deles. O Universidade do Chile teve 2 vitórias e o Estudiantes ele está com a mesma pontuação, só que com um saldo de gols mais favorável. E, cara, eu acho que o Botafogo tem uma chance muito grande de passar ainda, independente do primeiro jogo. O Botafogo vai jogar com o Red Bull Bragantino lá, mas depois joga com o São Paulo no Newton Santos. Então, o Bragantino não está numa rodagem muito boa, um jogo muito qualificado. O São Paulo, no Newton Santos, o Botafogo tem um time muito forte no tapetinho. E é isso, gente. Eu acho que o Botafogo ganha do Bragantino com uma certa tranquilidade. Não acredito que vai usar o Mastriani de novo, vai usar o Igor Jesus. Talvez ele dê um descanso para alguns jogadores. Ao meu ver, talvez não. E é isso, gente. Vamos falar agora do próximo jogo. Vamos falar do Vasco da Gama. Se liga na vinheta. Cara, vamos falar agora do Vasco da Gama. Já troquei de blusa. O Vasco jogou a Sul-Americana em São Januário contra o Acadêmico Porto Cabelo. Tá, vamos lá. É complicado. O Vasco vem de uma atuação ruim contra o Corinthians, contra um empate contra o Melgar, e o Carille vem pressionado. O Carille não tem proposta de jogo diferente da bola alçada na área para o Verratti. O Carille não está ajudando a defesa. O Carille. Primeiro, eu não acho que a culpa seja do Carille. Se tem alguém culpado, são os dirigentes. Eles sabiam quem é o Carille. Eles não esperam que o Carille vai olhar o jogo do Acadêmico Porto Cabelo e falar: o ponta deles é de velocidade, eles vão atuar no contra-ataque, então eu vou colocar a marcação individual do PH nele para não deixar ele subir. O PH de intensidade vai estar pro lado do João Vitor. Eu vou dobrar a marcação e matar o contra-ataque deles. O Piton está pressionado. Eu vou falar para o Gumoro atuar melhor pelo lado esquerdo, já que o Tietchan prefere atuar pelo lado direito e dar esse suporte ali, sendo que ele vai voltar, o Maurício Lemos vai abrir quando o Piton for atacar. Ele está fazendo tudo isso, gente. Não tem como eu, como torcedor, ver essa situação e ele não fazer. Mas a questão é, o trabalho dele no Carioca foi um trabalho mediano. E nota, mediano, medíocre, é na média. Ah, mas o Vasco perdeu 3 vezes pro Flamengo. O Flamengo ficou, como eu vou falar, quase 2 meses sem perder jogos. Quase 2 meses. E a estratégia que o Flamengo usaram contra o Flamengo para ele perder foi uma estratégia muito similar ao que o Flamengo faz. Mas eu não vou falar do Flamengo agora, eu vou falar do Vasco. Certo? O controle do jogo contra o Porto Cabelo foi do Vasco. Mas o Vasco ganhou de 1-0, né? Foi um placar ruim. Cara, eu sou daqueles caras que o placar ruim é perder. Empatar, dependendo do jogo, não é um placar ruim. Empatar com o Internacional no estádio deles, com o Grêmio no Sul, não é ruim. Eu ia falar o Fortaleza também, mas o Fortaleza vem com uma estabilidade muito grande e tal, vem questionando o técnico do Fortaleza, que para mim é um excelente técnico, mas, minha opinião. Bom, mas o cara ele vem com um trabalho mediano. O Vasco vem pegando os adversários médios e bons. O resultado do Melgar foi muito frustrante. Foi muito frustrante mesmo. 63 cruzamentos. Eu tenho um número na cabeça. O Corinthians, todo reserva. O Vasco, todo reserva. Todo reserva tinha 2, 3 jogadores. Mas uma atuação ruim, para não falar outra palavra. E ele vem desconfiado para jogar com o Porto Cabelo. O controle do Vasco, o controle do jogo foi todo o Vasco. Mas cara, não. O placar não foi maior no primeiro tempo em razão do goleiro. Que, inclusive, o nome do goleiro, eu vou pegar aqui. Romero. Isso. Ele teve uma das maiores notas do jogo. Luiz Romero, peguei agora o nome dele. Ele teve uma das maiores notas no site SofaScore. Eu uso o site para poder analisar, fazer o cara a cara, o mano a mano, seja o nome que você preferir. Ele teve 8.3 de nota. 8.3. O jogador do Vasco com a maior nota foi o Piton, mas para mim o Verratti, que acabou fazendo gol. Mas o que esse goleiro fez demais?
Maurício Lemos, no primeiro tempo, defendeu uma bola cabeceada no primeiro pau. O Coutinho está se reinventando, inclusive. Eu vou até falar da escalação do Vasco, eu estou gostando muito do que ele está fazendo. Certo? Ele não está ficando preso mais no último terço do campo, ele está flutuando, ele está procurando o Nuno fazer tabela, o Piton jogou muito melhor do que ele joga normalmente, porque agora tem o Nuno e o Coutinho para trabalhar com ele, toques curtos, rápidos, o Piton sai na frente do marcador na maioria das vezes, o que é incrível, porque se ele sabe que dá para fazer isso, ele deveria fazer na defesa, mas estão entendendo? Esse goleiro defendeu muito, a cabeçada do Coutinho, conforme manual, para frente, eu estou muito perto, vai dar tempo de reflexo, bate no chão, ele cabeceou pro chão para ganhar velocidade e entrar. A bola ele cabeceou, bateu no chão e subiu um pouco. O goleiro pegou. O goleiro pegou. E outras cabeçadas do Verratti, o Vasco ainda tem uma situação que me incomoda de não dar chute a gol de média distância. O Tietchan deu um, que eu me recordo. Acho que o Coutinho deu outro também, mas passou por cima do gol. Não tem problema errar. Para mim, esse ponto não tenho reclamação. Porque não tem problema o jogador do Vasco chutar. Claro, não pode ser aquele chute bizarro, igual eu já vi foi o Yuri Alberto, acho, que deu um chute e a bola saiu de lateral, né? Isso aí é bizarro, mas tirando esse caso aí, não tem problema. E por isso o Vasco não jogou melhor. Só que aí vem a questão. O Vasco jogou 75, 80 minutos bem, com qualidade, com controle. Nos últimos 10 minutos, o Vasco tomou uma pressão desnecessária. E parecia que em qualquer momento o jogo ia virar. E essa coroinha que eu coloco aqui no Vasco, que são os times que venceram, parecia que não ia ter coroinha. Parecia que ia ser a setinha aqui do Flamengo aqui, ó. Aqui tá de contrário, aí fica difícil de ver. Mas essa daqui, ó, parece ia até setinha para baixo, porque não teve um desempenho bom. E cara, o time, o mais estranho do Vasco é que, vendo o jogo, você não ia considerar isso. Certo? A escalação do Vasco foi Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos, superior. O Maurício Lemos é superior em jogadas aéreas, que o João Vitor, inclusive. Só que ele tem que parar de forçar umas bolas aí, que realmente é meio estressante. O Piton, nós tivemos Tietchan e Hugo Moura. Deus abençoe o Hugo Moura, porque se esse volante se machucar, a gente não vai ter como caçar com gato, com rato, com peixe. A gente não tem como caçar. O cara é o melhor volante do Vasco. Ah, mas ele é bom em que sentido? Ele é bom passando, ele é bom marcando, e ele é bom... E uma coisa que o jogador do Vasco tem que ter, ele é bom fazendo falta tática. Falta tática. O cara vai passar, puxa... Peço desculpas aí pelo palavrão. Puxa ele. Tira ele do lugar. Puxa ele, tira ele do lugar, gente. O Hugo Moura não tem medo de fazer isso. O Nuno Moreira. Obrigado, Bruma, por ter ido pro Benfica, que o Nuno tá valendo a pena. Ah, pode ser que futuramente ele não seja, mas até agora, no que eu vi, o Nuno está valendo a pena. Coutinho, fica tranquilo, irmão. Joga seu jogo. Você tá voltando, buscando, criando, tabelando, invertendo bola, tomando porrada e devolvendo as porradas. É isso, cara. Eu não quero que você tire um gol do bolso em todo jogo. Não tem como te cobrar isso. Agora, vê a partida que você fez. Isso aí, é essa energia que eu quero. O Garré tá melhor. Ele tá se sentindo isolado na ponta direita, certo? Ele tá indo muito pro meio, pra esquerda, para trabalhar com o Coutinho, com o Nuno, com o Tietchan, e não tem problema. Ele só tem que ter ideia que no momento que o Vasco estiver defendendo, ele vai ter que voltar para compor com o PH. O PH é um monstro defendendo. Um monstro de bom, tá, gente? Não um monstro de monstruosidade. Mas ele tem que apoiar o PH. E vimos isso nesse jogo. Ele vinha, voltava, batia. Teve uma jogada que eu acho que foi ele. Ele perdeu a bola no ataque, ele veio batendo no cara. Batendo. Aí chegou no meio de campo, aí o juiz deu a falta. Mas ele pelo menos tá mostrando que, beleza. E Verratti, como é que eu falo desse cara? Ah, ele perdeu um gol com o pé, ele é instável. Ele não é ruim, ele é instável. Porque ano passado eu tive o prazer de ver ele dando em São Januário, fazendo um gol, chutando a bola com uma raiva, fazendo gol. Foi contra o Atlético Goianiense, eu acho, pela Copa do Brasil. Teve outras oportunidades, acho que lá também ele fez contra o Atlético aí na Copa do Brasil, ele fez um gol lá, 1-0, deu um chutão, afundou a bola na rede. E, cara, eu entendo, o gol
que saiu foi de cabeça, foi uma bola que parece que o pescoço do Verratti estava solto, porque ele conseguiu ir para trás e para frente, batendo um contrapé do goleiro, e o goleiro pulou ainda na bola, miserável. É complicado. Vamos lá. E vamos falar agora do Vasco. Vamos lá. O que a torcida espera do Vasco? Jogue bem. Ano passado, o Ramon sofreu com essa... Ele sofreu com outras coisas, mas também com essa necessidade da torcida ver o Vasco jogando bem. Não jogou. Veio o Boina, o Álvaro Pacheco. Eu não preciso nem falar, né? O Vasco tomou 12 gols, eu acho, em 4 jogos, ou coisa, ou mais, agora eu não tô me lembrando. Veio o Rafael Paiva. Interino, vou fazer meu jogo, colocou a Estrela para jogar, mexeu um pouquinho no time aqui, passou uma confiança, e ele ajudou o Vasco. O Vasco, só que ele vinha sendo pressionado, ele não tinha peças. Demitiram ele. Tiraram ele do carro, né? Não demitiram ele, tiraram ele do carro. Entrou o Carille. Eu sinto esse time, pode ser que o Rafael Paiva conseguisse trabalhar melhor. O Carille, ele é conhecido por defesas sólidas, não está tendo. Ele é conhecido por ser retranqueiro. Isso é positivo. Isso aí ele já mostrou. Melgar, 3-2, eu vou tirar meu centroavante, colocar um zagueiro pela esquerda e ele vai tomar o gol pela esquerda, porque o zagueiro estava afundado dentro da área e o Piton ficou com um cara de 1,50 m para cabecear. Só que aí que tá. A culpa não é do Carille, como eu disse no início do vídeo. Para mim, a culpa também é da diretoria que trouxe o Carille. Mas a questão é, quem eles vão trazer fora o Carille? Eu vi o Jorginho falando, o Diniz falando, teve outro técnico estrangeiro também que falaram, teve falando da volta do Paiva, mas eu não acredito que o Paiva vai voltar pro Vasco, não do jeito que ele saiu, eu não voltaria, entendeu? Pô, ele consegue colocar o time na zona da Sula, quase na Libertadores, só que não tá bom a Sula, quero Libertadores. Gente, com todo respeito ao Vasco, eu sou vascaíno. Se o Vasco estivesse na Libertadores agora, ele ia ganhar mais dinheiro, provavelmente por vitória. Mas, se na Sula o Vasco está sofrendo, imagina a Libertadores. Ah, não, porque você não é vascaíno. Não, eu sou vascaíno. Igual falaram num vídeo que eu postei em uma rede paralela aí na outra, falaram que eu elogiei o Vasco nesse jogo. Para mim, o Vasco jogou bem. Teve controle, o Coutinho se mostrou, o Nuno se mostrou, o Verratti se mostrou, eles têm que se soltar, têm que chutar. Teve uma bola que o Garré, ele deu uma pedalada, deu 2. Eu achei que ele fosse puxar para a esquerda e bater para dentro ali do gol. Ele não fez, ele preferiu cruzar. Tá faltando um pouco de confiança dos jogadores para fazer isso. E falaram que eu sou vendido, que eu não sou vascaíno, que eu não sou isso. A minha opinião é, o Vasco jogou bem, o Vasco tá indo bem, certo? Ele vai agora enfrentar vou até confirmar aqui, mas o Vasco vai jogar agora o Brasileirão contra o Sport, certo? E falam que é o jogo decisivo do Vasco. Que o Vasco pode ter o técnico demitido, isso aí, Vasco e o Sport, São Januário, depois vai ser Vasco e Ceará lá. Onde vai encontrar o poderosíssimo Pedro Raul. Quando no Vasco, um gol. Nos outros times, milagreiro, mas tudo bem. Aí falam que vão tirar o Carille. A minha questão é, vão trazer quem? Vão voltar com o Felipe? O Felipe já falou que não quer. Que não tá legal, que não quer levar o Vasco. Porque ele vai sofrer uma pressão. A torcida quer alguma coisa que eu acho que esse time não tá pronto para entregar ainda. O João Vitor, o Maurício Lemos, tão abalados, tão instáveis, e eu acho que isso não vai melhorar. Com essa pressão toda não vai melhorar. Bom, falamos do Vasco, essa é a minha opinião. O Vasco provavelmente vai jogar com o time todo titular, ele não vai atuar com o time reserva, talvez mescle alguns jogadores. Tem a situação do Jair, que provavelmente ele vai sair para a MLS de graça, porque o Vasco está tentando renovar o contrato dele e não está conseguindo. Salário muito alto, rendimento muito baixo. O Vasco falou que não vai renovar pelo salário. Pelo que eu entendi, eu vi alguns vídeos do Pedrosa, do Atenção Vascaínos, meu Deus, na torcida vascaína também eu vi alguns, no X de alguns repórteres eu também vi essa situação, mas a questão é essa. Bom, já falei do Vasco, o Vasco ganhou, tá como, salvo engano, ele tá em segundo lugar do grupo, que o Lanús tem um saldo de gols melhor que o Vasco, certo? Mas, isso aí, o Lanús tem um saldo mais favorável que o Vasco tem um saldo de 1 gol, o Lanús tem um saldo de 3. Ele ganhou de
3-0 do Melgar? Acho que foi 3-0 do Melgar, contra o Melgar na realidade, né? E é isso, gente. Agora a gente vai falar do Mengo para terminar o vídeo. Vou trocar a blusa, porque quando eu falo de outro time eu quero ser imparcial. Tentar ser imparcial, pelo menos, né? Então, se liga na vinheta. Bom, vamos falar agora do Flamengo. Perdeu, foi a primeira derrota do Flamengo em 2 meses, né? 3 meses, mais ou menos. Ele perdeu na Libertadores, ele chegou com um time mesclado, reserva, mesclado, né? O Felipe Luiz poupou alguns jogadores. Ah, mas ele colocou jogadores horríveis. Cara, não colocou jogadores horríveis. Ele poupou alguns jogadores. Na minha visão, eu entenderia ele poupar os jogadores. Ele tem uns elenco A e um elenco B muito bom. Agora, ele tomar um nó tático do Central Córdoba usando a própria estratégia é complicado, né? Ah, por que você fala? Cara, se vocês reparem no jogo do Flamengo, o Flamengo mantém as linhas altas, inclusive via linha de defesa, tanto que nesse jogo ele fez a mesma, ele manteve essa estratégia. Ele tomou algumas bolas de contra-ataque que fez o Léo Ortiz, o Léo Pereira voltarem para correndo atrás do jogador de velocidade, que é basicamente como o Flamengo joga. Ele tem pontas muito rápidas. O Plata, o Bruno Henrique, o Luiz Araújo, o Everton Cebolinha, o Michael, ele tem pontas muito rápidos e com habilidade no 1 contra 1. Tem o centroavante de presença, que para mim o Bruno Henrique ele tem menos presença, mas continua sendo um centroavante com presença. Tem o Juninho, que de posição física é um jogador muito forte. Tem o Pedro, que está retornando, fez o retorno nessa partida, infelizmente o Flamengo perdeu. Eu não tenho nada contra o Pedro, gosto muito dele desde a época do Fluminense. Para mim, como centroavante, camisa 9, ele é bom. Não sei como vai ficar depois da lesão. E falo que ele é bom porque eu tenho uma memória do Pedro na seleção, no Flamengo, sendo um excelente centroavante, disputando com o Gabigol a titularidade. Obviamente, tem o Verratti no Vasco, mas ele não é completo. Ele é um monstro na cabeça. Mas, às vezes, jogando com a bola no chão, ele tem menos qualidade. Eu não quero falar pior porque vai desmerecer o cara não merece isso. Não pelo que ele já tem feito, os gols que ele tem marcado pelo Vasco. Bom, a escalação do Flamengo foi Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, De La Cruz, Plata, Arrascaeta, Bruno Henrique e Juninho. Como eu disse, é um time misto, um time reserva, entre aspas. Eu entendo a raiva do flamenguista. Poupa no Brasileirão, não poupa na Libertadores. O Flamengo, salvo engano, ele está em terceiro agora por causa dessa derrota, certo? Ah, mas o Flamengo vai perder. Não, gente, duvido muito. Ele vai enfrentar ainda a LDU e tem mais jogos, entendeu? Pode ser que no jogo da LDU ele ganhe. Não é impossível, não tá tão. Eu tô olhando aqui, o LDU tem um empate, o Central Córdoba tem um empate, cada um tem uma vitória, o Flamengo tem uma vitória e uma derrota. Com uma vitória ele passa primeiro. Não é impossível para o Flamengo. O Flamengo tem um elenco muito forte. Esse elenco que ele entrou, o único nome que eu desconhecia mesmo, é o Everton Araújo, certo? Não tem problema nenhum de falar, não me recordo desse cara entrando. E bom, o controle foi do Central Córdoba no primeiro tempo. Ah, por quê? Como eu disse, as linhas estavam altas. A marcação do Flamengo não estava criando na tranquilidade. Não sei se estava com o individual mesmo, eu não posso falar precisamente. O Arrascaeta estava com a marcação individual nele. Mas sempre tinha uma pressão no Arrascaeta. Sendo assim, o Central Córdoba jogou melhor? Não. O Flamengo teve as chances mais claras. O Flamengo pressionou mais vezes. Só que nas oportunidades, o Central Córdoba conseguiu marcar. Um pênalti foi marcado, pênalti. Ah, mas o cara bateu a bola. A mão do Léo Pereira estava esticada, estava assim. Cara, pênalti. Infelizmente acontece, então sujeito a isso. O Léo Pereira foi combater meio afoito e bateu na mão, pênalti, certo? Depois uma jogada de bola parada, primeiro pau, gol de novo do Central Córdoba. Acontece, gols assim acontecem. Tanto que eu estava
né, acompanhando o jogo, e eu achei, pô, o Flamengo vai virar isso aí. Isso aí, o galho fraco. Maracanã? No Maracanã vai virar isso aí, pô. Dá nada. Dá nada. O De La Cruz conseguiu fazer um gol de falta, diminuiu, só que aí que tá. O Felipe Luiz, vendo que tinha, não escalado mal o Flamengo, mas vendo que estava pressionado, ele fez algumas substituições. Tirou o Everton Araújo, colocou o Pulgar. Tirou o... Vou até confirmar aqui. Tirou o Everton Araújo, Pulgar. Saiu o Varela, entrou o Wesley. Tirou o Juninho, colocou o Gerson. O Plata foi para a esquerda, o Gerson ficou na direita e o Bruno Henrique de centroavante. E no final, aos 74, tirou o Alexandro, o lateral esquerdo, colocou o Pedro no ataque. E tirou o Arrascaeta depois, colocou o Luiz Araújo, na minha visão, minha opinião, tá? O Arrascaeta é o 10. O Luiz Araújo não é 10. Ele é um bom jogador, ele tem qualidade, mas eu acho que ele fica mais confortável nas pontas. Principalmente, na minha opinião, na ponta direita, certo? Onde ele se sente mais livre para jogar. Sendo assim, o Flamengo, para mim, não jogou mal. Ele sofreu um nó tático do Omar de Felipe, que é técnico do Central Córdoba. Infelizmente, estava sujeito. O Flamengo está 2 meses sem perder. Sem perder, gente. Uma hora ia perder. Infelizmente aconteceu na Libertadores e infelizmente aconteceu nesse jogo. O Flamengo foi melhor, o Central Córdoba ganhou e acontece. Futebol é sobre isso. Não acho que o Felipe Luiz tem que ser igual eu vi. O Felipe Luiz errou. Não acho que ele errou. Mas o Felipe Luiz, ele tá preferindo... Não, o Felipe Luiz não tá preferindo nada. Diferente do Vasco, que falou que quer ganhar a Sul-Americana, e deixou isso bem claro no jogo contra o Corinthians, onde escalou 8 reservas. O Flamengo não tem isso. Ele tá de olho em todas as competições. Ano passado, ele ganhou a Copa do Brasil. Porque o Tite... Tudo bem, mas ganhou a Copa do Brasil. Certo? Eu não acho justo essa reclamação acerca do Felipe Luiz. Eu não acho um excelente técnico. A amostragem dele é muito pequena para você falar que ele é um péssimo, que ele fez errado. A diretoria do Flamengo não se manifestou falando qual título eles estão buscando, porque eles não são bobos, eles têm chance em todos os títulos. Certo? Lembrando que esse time do Flamengo já ganhou a Supercopa Rei, já ganhou a Taça Guanabara e ganhou o Carioca. Mas são títulos estaduais, não vale de nada. Não vale de nada porque não tem premiação. Em São Paulo, o Corinthians está muito feliz com o Paulista. Inclusive, tem a situação lá da torcida que talvez as organizadas fiquem banidas até o final do ano, por causa do episódio com o sinalizador. Mas é isso, gente. Eu não acho que o Flamengo jogou mal, não acho que tem que jogar o time todo fora. Esse time é horrível, joga fora. Não, não é assim que funciona. O Flamengo não é ruim. O Flamengo é um time muito bom. Certo? Bom, esse foi o vídeo sobre o giro da rodada. O pré-jogo, né? O pré-jogo do Flamengo. Acabei esquecendo de falar, né? O Flamengo no Brasileirão, ele vai enfrentar o Grêmio lá no Sul. Jogo difícil, mas o Grêmio não tá esse time todo, certo? E eu acredito muito na vitória do Flamengo, certo? Depois disso, o Flamengo vai pegar o Juventude, muito provavelmente no Maracanã. Eu falo muito provavelmente, tem questão de data com o Fluminense e eu não tenho como confirmar ainda. Que é só no dia 16. Mas vai pegar o Juventude, pode ser que... Cara, dificilmente vai perder. O Flamengo é um time muito bom. Eu acredito que essa derrota vai fazer bem ao Flamengo, vai tirar ele da zona de conforto e vai levar ele a crescer novamente, certo? Lembrando que o Flamengo vai jogar o Super Mundial de Clubes FIFA, o Super Mundial da FIFA, o Fluminense também vai jogar, o Botafogo também vai jogar, e desses 3 times, em que pese o Fluminense está fazendo uma goleada a cada 4 jogos, o Flamengo tem um time melhor, na minha visão. Estruturalmente melhor. O estilo de jogo já é claro, já está tudo certo, certo? Então, muito obrigado por me assistir. Deixa o like, deixa o dislike se não gostaram do vídeo e me segue para mais vídeos aí. Tamo junto, valeu!